Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15, gotinhas da verdade, em mais uma série de lições na palavra profética. No vídeo anterior, começamos a aprender quando o anjo Gabriel fala ou falou com Daniel a respeito daquela visão que ele não tinha entendido. Então, Deus ordenara ao anjo para vir até o profeta e dizer aquilo que o profeta precisava entender. É bom lembrar que tudo isto aqui foi uma visão que Daniel teve. Mais tarde, Deus manda o anjo Gabriel até o profeta, manda que ele vá pessoalmente. Veremos mais tarde. Mas aqui, tudo foi uma visão. Então, o anjo disse para ele: entende, filho do homem, esta visão se refere ao tempo do fim. É bom lembrar que neste capítulo 8 de Daniel, ele tivera também visão a respeito de fatos históricos que não vem ao caso agora nós mencionarmos. O destaque aqui é a parte profética, a parte futura. É lógico, para Daniel, aquela parte histórica também era futura, mas no que tange a nós, ela já foi passada. Mas a parte que o anjo está fazendo o profeta entender é a visão, diz o anjo, ela se refere ao tempo do fim. Aprendemos que diante da intensidade da visão, da revelação, o profeta Daniel desmaiou. Ele caiu por terra desmaiado. O anjo tocou no profeta, ele se levantou e ele continuou dizendo: eu vim para te fazer entender o que haverá no último tempo da ira. Vamos parar aqui nesse ponto. Último tempo da ira. Qual a diferença entre tempo do fim e o último tempo da ira? É claro que, no sentido geral, as duas coisas fazem parte do mesmo tempo, mas o anjo está fazendo uma divisão, mostrando que esse tempo do fim, além dele ser o tempo da manifestação da ira de Deus, haverá uma divisão deste tempo, onde haverá uma intensidade maior da ira de Deus. Basta irmos ao Apocalipse
Quando você lê ou estuda o Apocalipse, você vê ali os 7 selos, as 7 trombetas e, por último, as 7 taças. É lógico que na questão tempo, quando se fala em 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, elas fazem parte do período dos 7 selos. Não podemos ter aquela imagem ou distinguir, dizer, olha, tal tempo é o tempo dos 7 selos. Depois vem as 7 trombetas. Depois vem as 7 taças. Nada disso. Os 7 selos, ele se refere ao tempo total. Isto é, justamente a esse tempo que o anjo mencionou ao profeta Daniel, o tempo do fim. Os 7 selos abrange o tempo total. As 7 trombetas e as 7 taças, elas se referem a acontecimentos que se darão nesse período. Sem perder a nossa visão do último tempo para saber o que quer dizer último tempo da ira, é só lembrar que entre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, as 7 taças, elas representam o final, o derramamento final da ira de Deus. Quando você abre em Apocalipse 15 e verso 1, e João vê os 7 anjos que recebem 7 taças, o profeta, o apóstolo diz que estas 7 taças são as 7 últimas, elas representam os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Então, analisarmos, ligarmos Apocalipse 15 e 16 a Daniel 8, 17, último tempo da ira, dá para se perceber. Diante desta revelação que João teve, é justamente esse período de calamidade total no mundo, no final da grande tribulação, no final do tempo do fim. Porque João diz claro que estes 7 anjos recebem taças que estão cheias dos últimos flagelos da ira de Deus. Então, últimos flagelos e último tempo da ira. Veja a concordância. E tempo do fim, último tempo da ira, e vem depois o tempo determinado do fim. Por que tempo determinado? Este tempo que já está pré-estabelecido. Muitas vezes nós não gostamos, as pessoas não gostam de ouvir esta verdade. Existem pessoas que vivem num conforto tão grande no mundo, pessoas que têm tudo ao tempo e à hora. Existem, a maioria está sofrendo, e estamos sofrendo tribulações, dificuldades, mas por incrível que pareça, quando se fala em tempo do fim,
quando se fala que o tempo do homem vai terminar, quando se fala que Jesus vai voltar, existem pessoas que tremem as bases. O homem, por natureza, é preso, é agarrado nas coisas da terra, mas está dito nas profecias de Daniel, que a gente vai se estender nos próximos vídeos, está dito que esse tempo do fim, que esse último tempo da ira de Deus já foi determinado, já está marcado, vai acontecer. É só voltar a Daniel 7:25. Ali é dito que o chifre pequeno, que na realidade é a mesma besta do Apocalipse, é o anticristo. Ali está claro que ele vai receber poder e autoridade por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Isto está repetido no Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 e verso 5, está claro que a besta, que é o anticristo, recebe autoridade por 42 meses. Esse é o tempo do fim. Esse é o tempo da ira. E esse tempo da ira é dividido em 2 fases. A fase menos crítica e a fase das 7 taças da ira de Deus. Quando a ira de Deus vai se encerrar, chegará a situação espiritual do mundo, chegará a uma medida tal que o cálice da ira de Deus vai se derramar. Olha, a gente tem muito ainda que aprender. Por hoje, a gente fica por aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.